Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos falar sobre as operações com números complexos. Bom, antes de definirmos então as operações com números complexos, vamos analisar aqui então a igualdade entre dois números complexos. Tudo bem, pessoal? Então considere aqui o número complexo Z1 da forma A mais BI e o número complexo Z2 C mais DI. Tudo bem? Então, Z1 é igual a Z2, C e somente C, A igual a C e B é igual a D. Tudo bem, pessoal? Então, quando você tem aqui a igualdade entre dois números complexos, Z1 igual a Z2, você tem aqui, então, que A mais BI tem que ser igual a C mais DI. Esses dois números complexos, então, são iguais se a parte real dos dois números forem iguais, tá? Então, o A tem que ser igual ao C. A parte real do número Z1 tem que ser igual à parte real do número complexo Z2. Tudo bem? E ainda, a parte imaginária do Z1 tem que ser igual à parte imaginária do Z2. Tudo bem, pessoal? Então, a parte imaginária de Z1 tem que ser igual à parte imaginária de Z2. Tranquilo, pessoal? Então, não tem muito mistério aqui nessa questão, né? Bom, dessa forma, então, podemos, definirmos aqui as operações. Então, a primeira operação aqui vai ser a operação de adição. Então, considere, então, os dois números complexos aqui, Z1 igual a mais BI e o complexo Z2 igual a C mais DI. Tudo bem? Bom, pessoal, então, Z1 mais Z2 vai ser dado, então, por A mais BI mais C mais DI. Então, temos aqui a parte real com a parte real. Então, temos aqui A mais C somado com BI mais DI. Então, concluímos aqui que a soma de Z1 com Z2 vai ser A mais C, mais, colocando I em evidência, B mais D, que multiplica I. Tá, pessoal? Então, em outras palavras, para você somar dois números complexos, basta você somar a parte real de um com a parte real do outro e a parte imaginária com a parte imaginária, tá? Então, exemplo aqui, suponha que você tem aqui Z1 igual a 5 mais 4i e o Z2, 2 mais 5i, por exemplo. Então, Z1 mais Z2, então a parte real com a parte real, 5 mais 2, 7, e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, 4i mais 5i, temos aqui 9i. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Bom, agora temos também a operação de multiplicação. Bom, na multiplicação aqui temos, pessoal, Z1 que multiplica Z2. Então, temos aqui A mais BI que multiplica C mais DI. Bom, nesse caso, vamos ter que fazer a multiplicação distributiva. Temos aqui, então, o A que multiplica C, depois temos o A que multiplica DI. Então, mais ADI. Mais, agora, BI que multiplica C, então temos aqui BCI, e BI que multiplica DI, mais BDI ao quadrado. Muito bem, pessoal, então temos aqui Z1 que multiplica Z2 como sendo igual a C mais... Bom, aqui ADI com mais BCI, eu vou colocar em evidência o I. Então, temos aqui o AD mais BC, que multiplica I. E nesse caso aqui, pessoal, o I quadrado, a gente já sabe que vale menos 1. Então, temos aqui mais BD, que multiplica menos 1. Conclusão, Z1 que multiplica Z2 vai ser a parte real, então, AC menos BD, e a parte imaginária desse produto vai ser AD mais BC, que multiplica o I. Tudo bem, pessoal? Então, obviamente, você não precisa decorar isso, tá? Você pode efetuar, então, a multiplicação direta de dois números complexos, efetuando, então, aqui a multiplicação distributiva, tá? Para exemplificar, então, suponha que você tem aqui Z1 igual a 2 mais I e o Z2 igual a 3 menos I, por exemplo. Tá? Então, a multiplicação aqui, nesse caso, pessoal, tem que fazer a multiplicação distributiva, tá? Então, temos aqui 2 mais I, que multiplica 3 menos I. Bom, aqui vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos I, menos 2I. Agora aqui, I vezes 3, mais 3I. I
vezes menos i ao quadrado. Dessa forma, pessoal, temos aqui 6 menos 2i com mais 3i, 1i. E esse menos i, pessoal, é menos o i quadrado é menos 1. Então, temos aqui menos 1, certo? Portanto, temos aqui 6 mais i mais 1. Conclusão, então, z1 que multiplica z2 vai ser dado, então, por 7 mais i. Então, 7 mais i. Fechou, pessoal? Muito bem. Bom, vamos colocar aqui, então, na questão da multiplicação de números complexos, as potências do número imaginário, que é muito importante e elas podem aparecer em diversas situações, tá? Então, a gente sabe que o i elevado a 1 é o próprio i. O i ao quadrado a gente já definiu aqui, que é igual a menos 1. E o i elevado à terceira, pessoal. O i elevado à terceira, ele é o i ao quadrado que multiplica i elevado a 1, certo? Bom, i ao quadrado é menos 1 e o i elevado a 1 é i. Portanto, temos aqui menos i, tá? Portanto, i elevado ao cubo é igual a menos i. I elevado à quarta, eu posso escrever como sendo i ao quadrado vezes i ao quadrado. Então, temos aqui menos 1, que multiplica menos 1, e o resultado é 1 positivo. Bom, vamos analisar o próximo exemplo aqui. Se você tiver aqui i elevado à quinta, você pode escrever o i elevado à quinta, por exemplo, como sendo i na quarta vezes i, certo? I na quarta a gente já viu que é 1, e o i elevado a 1 é i, né? Portanto, temos que i elevado à quinta é i. I elevado à sexta. O i elevado à sexta pode ser, então, escrito como i elevado a 5 vezes i elevado a 1. I elevado a 5 é i, certo? I vezes i, temos aqui, então, i ao quadrado, que a gente já sabe que vale menos 1. Vamos ao próximo. O i elevado a sétima é igual a i elevado a 6 vezes i, tá? Que é elevado a 1. Então, temos aqui menos 1 que multiplica i. Portanto, temos aqui que o i elevado à sétima é igual a menos i. Então, o que você percebe, pessoal? Que a partir do quarto elemento aqui, veja, temos essa sequência de resultados aqui. I, menos 1, menos i e 1. A partir do próximo expoente, repete, ó, i, menos 1, menos i, e ainda temos, né, o i elevado a 8, que é o i elevado a sétima vezes i. Portanto, temos aqui menos i vezes i, tá? Então, temos aqui que o i elevado a 8 é igual a menos i ao quadrado. Só que o i ao quadrado é menos 1. Então, temos aqui menos 1. Portanto, temos aqui mais 1, certo? Então, veja que o i elevado a 8 tem o mesmo resultado que o i elevado à quarta, tá? E assim por diante, pessoal. O i elevado a 9 vai ser igual a i. O i elevado à décima vai ser igual a menos 1 e assim por diante. De modo, pessoal, que se eu quisesse, por exemplo, saber qual que é o valor de i elevado a 23, por exemplo, o que eu tenho que fazer? É simples, tá? Você vai fazer, então, 23 dividido por 4, que vai dar 5, né? Então, 4 vezes 5, 20. 23 menos 20, sobra 3. Tudo bem? Então, esse resto aqui, 3, pessoal, indica que o i elevado a 23 é igual a i elevado à terceira, tá? E o i elevado à terceira, a gente viu que vale menos i, tá? Portanto, o i elevado a 23 é igual a menos i. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Bom, conhecendo então como funciona a adição e a multiplicação de números complexos, temos algumas propriedades, pessoal. Então, a primeira propriedade aqui é a propriedade chamada de associatividade. Então, 3 números complexos aqui têm a soma associativa. Então, por exemplo, Z1 somado com Z2 somado com Z3, tá? Então, eu resolvo parênteses primeiro, né? E depois adiciono aqui o Z1. É a mesma coisa, então, que eu somar Z1 com Z2 primeiro e o resultado somar com Z3, tá? Então, essa propriedade é a propriedade da associatividade.
A segunda propriedade aqui é a comutatividade. Então, os números complexos aqui, a adição é comutativa. O que significa isso? Significa que Z1 somado com Z2 é igual a Z2 somado com Z1, tá? Então, a ordem dos números não interfere no resultado, tudo bem? A terceira propriedade é a existência do elemento neutro. E o que é o elemento neutro, pessoal? O elemento neutro é que quando você soma um número Z1 com esse elemento neutro, o resultado é o próprio Z1, tá? Então, quem que vai ser esse elemento neutro, pessoal? O elemento neutro aqui vai ser o 0 mais 0i, tá? Então, esse é o elemento neutro aqui, então, da adição de números complexos, tudo bem? E temos aqui, então, a propriedade 4, que é, então, a existência do elemento simétrico. E o que significa isso, pessoal? O elemento simétrico, então, dado o número Z1, então vai existir um simétrico menos Z1, tal que, então, quando eu vou somar o Z1 com o seu simétrico, o resultado aqui, pessoal, é o elemento neutro, tá? Então, ao somar um número complexo com seu simétrico, o resultado é zero, tá? Então, essa que é a ideia. Então, por exemplo, se eu tenho aqui que o Z1 é igual a 5 mais 4i, então o seu simétrico, que é o menos Z1, é o menos 5 menos 4i, tá? De modo que somando esses dois números complexos, o resultado é zero, tudo bem? Então, basicamente, o simétrico, pessoal, é o mesmo número, né? Só que com o sinal trocado. Bom, dentro da multiplicação também temos algumas propriedades, pessoal. A primeira propriedade, então, é da associatividade, tá? Então, vamos chamar aqui de M1, é a associatividade. Então, associativa significa o quê, pessoal? Que Z1 vezes Z2 vezes Z3 é igual a Z1, Z2, e o resultado multiplica com Z3. Então, não importa aí quais dois números complexos você multiplique, tá? O resultado aí é o mesmo. A propriedade 2 também, chamada de comutativa, então diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, Z1 vezes Z2 é a mesma coisa que Z2 vezes Z1, tudo bem? Propriedade 3, pessoal, é a existência do elemento neutro, certo? Bom, quem que é o elemento neutro, pessoal? O elemento neutro é quando você tem aqui o Z1, multiplicando esse elemento neutro, o resultado tem que ser o próprio Z1, certo, pessoal? Então, esse elemento neutro aqui, ele só pode ser o 1 mais 0i, que na verdade é o próprio 1, tá? Então, quando eu multiplico o Z1 pelo número 1, o resultado é o próprio Z1, certo? Bom, se o Z1 for escrito aqui da forma A mais BI, tá? Então, você vai constatar que A mais BI multiplicado pelo número 1, fazendo a multiplicação distributiva aqui, né? 1 vezes A é o próprio A, e o 1 vezes BI é o próprio BI, tá? E A mais BI é o próprio Z1. Tudo bem, pessoal? Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. E a propriedade 4, pessoal, da multiplicação, M4 aqui, é a existência do elemento inverso. Opa, o que é o elemento inverso, pessoal? Bom, o elemento inverso é o seguinte, quando você tem aqui o número Z1, você multiplica por esse elemento inverso, o resultado tem que ser o elemento neutro. Então, olha só, a multiplicação do número complexo pelo seu inverso tem que dar 1. Quem que é esse elemento inverso, então? Bom, pessoal, então temos aqui o Z1 como sendo A mais BI, e esse elemento inverso, eu não sei quem é, eu vou chamar então de X mais YI, tudo bem? Bom, mas o que eu sei é que Z1 multiplicando EI tem que dar 1, certo? Bom, dessa forma, temos aqui que A mais BI, que multiplica X mais YI, tem que dar 1, tá, pessoal? Então, efetuando a multiplicação distributiva, temos aqui AX menos BY, que é a parte que não tem o I, né, acompanhando. Seria a parte real, então, dessa multiplicação, mais o BX mais o AY, que multiplica o I.
tá? Então, colocando o i em evidência. E o resultado aqui, pessoal, tem que ser igual ao número 1, que é o 1 mais 0i, certo? Bom, daqui temos um sistema, então. Esse sistema é a parte real, lembrando que a igualdade de dois números complexos é a parte real com parte real e a parte imaginária com a parte imaginária, né? Então, temos aqui que ax menos by é igual a 1 e bx mais ay é igual a 0. Tranquilo, pessoal? Bom, para resolver essa equação, eu vou multiplicar a primeira equação por a e a segunda equação vou multiplicar por b. Então, dessa forma, temos o seguinte sistema aqui equivalente. A quadrado x menos aby igual a vezes 1, que é a. E na segunda equação temos aqui b quadrado x mais aby igual a 0. Somando essas duas equações, podemos aqui então simplificar e chegamos aqui que a quadrado mais b quadrado, colocando o x em evidência, né, vai ser igual à letra A, tá? Então, x é igual a dividido por a quadrado mais b quadrado. Bom, substituindo, pessoal, então, esse resultado aqui na primeira equação ou na segunda, temos a seguinte situação. Substituindo na segunda equação, b, que multiplica x, no caso ali é o a sobre a quadrado mais b, ao quadrado também, mais a y igual a 0. Tudo bem, pessoal? Então, efetuando o isolamento aqui do y, a gente chega que o y aqui é igual a menos b sobre a quadrado mais b quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, a gente conclui aqui que o nosso elemento inverso do número z1 é o número a sobre a quadrado mais b quadrado menos b a quadrado mais b quadrado que multiplica i, tá, pessoal? Então, esse é o número inverso do número z1, tá? Então, é o elemento inverso do número z1, tranquilo? Bom, pessoal, esse elemento inverso, ele pode ser representado, então, também pelo z elevado a menos 1, tá? Então, z na menos 1 indica que esse cara aqui é o inverso do número z, tudo bem? Propriedade distributiva, pessoal. Então, temos aqui z1 que multiplica z2 mais z3, tá? Então, temos aqui z1 que multiplica z2 mais z1 que multiplica z3. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente aqui é a multiplicação distributiva. Fechou? Muito bem. Analogamente, se eu for multiplicar um número, por exemplo, o número k que multiplica aqui uma soma de dois números complexos, tá? Essa multiplicação também pode ser efetuada aqui, ó. K vezes Z1 mais K vezes Z2. Tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, 5 mais 2i, que multiplica lá dois números complexos, por exemplo, Z2 igual a 1 mais i, e o Z3 é outro número complexo. Por exemplo, 2 mais 7i, tá? Então, eu posso resolver o parênteses, naturalmente, tá? Sem problema, e depois efetuar a multiplicação, mas eu também posso resolver aqui 5 mais 2i, que multiplica 1 mais i, e temos aqui 5 mais 2i, que multiplica 2 mais 7i. Tudo bem, pessoal? Então, é possível fazer essa solução também, tá? E para o número real multiplicando a soma de dois complexos, temos aqui, por exemplo, 5 que multiplica z1 mais z2, temos aqui 5z1 mais 5z2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!